Bom dia, amadas e amados do Senhor, programa Evangelho Diário. E hoje, dia 9 de novembro, nós estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão. O padre explica. O que é a dedicação da Basílica de Latrão? A Basílica de Latrão fica em Roma, é a Basílica do Papa. É lá, nessa Basílica, que a nossa fé é católica, é universal e apostólica, porque é da profissão de fé dos apóstolos, Pedro, Paulo e São João e todos os apóstolos, porque essa é a nossa igreja, a Basílica de São João do Latrão, lá em Roma. E ali está, vamos dizer assim, simbolizando a comunhão de toda a igreja. Essa comunhão que certamente nos chama a uma vida nova. E também ao celebrarmos a dedicação do templo, igreja, dessa estrutura física, nós celebramos a igreja peregrina e celebramos também as nossas comunidades, as nossas paróquias, as nossas dioceses, que é lugar da nossa salvação. A paróquia não pode ser um anexo, a diocese não é um anexo, mas é o lugar de encontro, onde eu faço experiência com Jesus Cristo vivo, que me transforma e me eleva. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar o Santo Evangelho desse sábado, dia da dedicação da Basílica de Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde do que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas e amados do Senhor, a igreja é santa e pecadora. A igreja, estrutura física, existe para que nós respondamos esse chamado à santidade. A paróquia, a igreja, a capela, a comunidade, a diocese, essa estrutura eclesiástica, ela existe a serviço do ser humano, a serviço de um templo até maior do que o templo físico. Ela existe a serviço do templo do teu corpo, do templo da tua vida. O templo físico existe para servir você, para servir a sua humanidade. E na sua humanidade, fazer dela lugar sagrado. Jesus, nesse evangelho, ele expulsa os vendedores, os que faziam da casa de Deus um comércio. Isso é grave e precisa nos incomodar. Não fazer da casa de Deus um comércio, jamais. Não comercializar a graça. Mas, sobretudo, nós também não podemos fazer do nosso templo, do nosso corpo, uma casa de comércio. O zelo pela nossa casa, pela casa-igreja, pela paróquia, pela diocese, tem que nos consumir. Mas também o zelo pela nossa humanidade. Nós somos sagrados, somos terra santa de Deus, somos morada do Espírito Santo. Isso diz para nós a Sagrada Escritura e o próprio Evangelho. Se o somos e se a nossa humanidade é assumida por Jesus, ora, nós precisamos nos comportar como esses templos, como lugares sagrados, onde precisamos tirar as sandálias e aproximar e pisar com muito respeito e veneração, pois o chão do outro, o chão da minha vida, é terra santa de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te ajude a viver essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos vocês.